decisão de Gilmar Mendes mudou o clima em Brasília. Uma liminar capaz de redesenhar o rito de impeachment de ministros do STF. Ao centralizar na PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, o poder de apresentar pedidos de afastamento de ministros da Suprema Corte, a regra foi reescrita. E o efeito foi imediato e ruidoso. O Senado se levantou em bloco falando em invasão de prerrogativas. Davi Alcolumbre deu o tom. O Legislativo não aceitaria perder atribuições históricas. Em seguida, governo, centrão e oposição falaram a mesma língua, num raro alinhamento político. A Câmara entrou no movimento, aprovando textos que limitam decisões monocráticas do STF. A crise que começou na interpretação da Lei de 1950 virou um debate sobre equilíbrio entre legislativo e o judiciário. PECs foram articuladas, projetos foram acelerados e a disputa institucional ganhou um novo patamar. Um capítulo complexo e decisivo na relação entre os poderes da República. Terça-feira, 9 de dezembro de 2025. Olá, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa um tema do nosso dia a dia. Hoje eu converso com a professora e jurista Soraya Mendes. Oi, doutora Soraya, seja muito bem-vinda ao Em Detalhes. É um prazer recebê-la aqui. Prazer é todo meu conversar com você e com toda a audiência do ICL. Doutora Soraya, a decisão de Gilmar Mendes limita a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, a prerrogativa de apresentar impeachment contra ministros do STF. Na sua avaliação, essa limitação, ela respeita os princípios constitucionais de participação popular, eles previstos, então, originalmente na Lei de 1950, ou a ideia é justamente atualizar essa lei? Robs, eu acho que a gente precisa começar falando exatamente do último ponto que você colocou. Nós estamos falando de uma lei de 1950. Não é porque as leis são antigas que elas já não servem mais, esse é um ponto. Mas o fato é que, e eu tive a oportunidade de me debruçar muito detidamente sobre essa lei, infelizmente, em função do caso do impeachment, né, do golpe sofrido pela ex-presidenta Dilma, e verificar que ela tem uma série de pontos falhos em relação ao procedimento como um todo, ou seja, pontos falhos em relação às garantias que são as garantias das pessoas que estão sofrendo aquele processo, né? Então, é possível identificar que essa lei, sendo de 1950, ela apresenta ainda algumas questões que são questões adequadas àquele tempo, embora nós tenhamos discussões dessa decisão do ministro Gilmar que não sejam nem tão relativas à Constituição anterior, que era a Constituição de 1946. Agora, o que você me pergunta, especialmente a respeito da participação popular, diz com a nossa Constituição de 1988, mais propriamente. É importante lembrar que a Constituição lá de 46 foi a nossa Constituição, a nossa primeira Constituição democrática, propriamente dita, né? Então é importante lembrar isso. Foi um texto constitucional construído a muitas mãos. Pela primeira vez na história se teve o Partido Comunista Brasileiro elegendo deputados constituintes, e infelizmente eu preciso falar deputados no masculino, porque eram muito poucas mesmo as representações femininas, mas Carlos Marighella, por exemplo, né, fez parte também desse congresso durante esse período. Mas a Constituição de 88 é a que aprofunda a participação popular, e aprofunda a participação popular através de diversos mecanismos, seja o mecanismo do plebiscito, o mecanismo do referendo, o mecanismo da iniciativa popular de lei. E isso se projeta para o restante da legislação, que é a legislação infraconstitucional, como é o caso
da Lei 1079 de 1950. Ou seja, quando a lei lá em 50 trouxe a previsão de que qualquer cidadão ou cidadã poderia apresentar ao Congresso Nacional, mais especialmente no caso de ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal, ao Senado Federal, um pedido de impeachment, nós estamos diante de uma participação popular. E isso vem recepcionado, na minha concepção, não era a concepção do ministro Gilmar, tanto é que deu a liminar trazendo aí uma limitação ao Procurador-Geral da República, inclusive consequências problemáticas para o próprio Procurador-Geral da República, mas tirando essa prerrogativa popular. Me parece que a decisão do ministro Gilmar, nesse aspecto, ela é inconstitucional. Então, ela precisa ser debatida agora pelo plenário da Corte. Vou fazer aqui mais um entre parênteses para dizer, lamento muito que essa discussão vai ser feita em plenário virtual. Esse não é um tipo de discussão que deveria estar em plenário virtual, esse é um tipo de discussão que deveria estar aberta para a sociedade acompanhar. Eu sei o tempo que nós estamos vivendo, esse tempo em que as nuvens ainda não se dissiparam depois das trevas, então tudo é muito difícil, tudo é muito delicado, mas a gente precisa colocar esse carro da democracia para andar ainda que vagarosamente, para que a gente possa começar a se acostumar aqui. Essa questão é uma questão fundamental. Ela diz respeito a mim, diz respeito a você, diz respeito a qualquer uma das pessoas que está nos vendo aqui e que tem o direito de apresentar um pedido de impeachment. Se ele vai ser admitido ou não, isso é uma outra história. Se ele tem fundamento jurídico ou não, isso é uma outra história, porque é um outro momento. Mas o direito de apresentar, esse sim é de participação popular. Então, nesse aspecto, a decisão do ministro, ela falhou terrivelmente. Doutora Soraya, a senhora não acha que é muito poder nas mãos da PGR? Eu digo isso porque o procurador, ele não é eleito, ele é indicado pelo presidente da República. E a gente sabe que de 4 em 4 anos nós temos um representante no nosso governo federal. Queria ouvir a senhora sobre isso. Eu acho que sim, já por um aspecto bastante amplo. É interessante falar. Procurador-Geral da República, vamos lá, é o chefe maior do Ministério Público como um todo. Vamos falar, então, de Ministério Público depois da Constituição de 88. Até 1988, o Ministério Público ele era vinculado ao Poder Executivo. Ele recebia, de uma certa forma, um certo comando, né, um disciplinamento, um controle de parte do Poder Executivo. Em 1988, ele passa a ser esse órgão, que é um órgão independente, fazendo, portanto, da sua atividade, uma atividade muito mais voltada para aquilo que o texto constitucional apresentou, como seu mistério, voltado à defesa do meio ambiente, voltado à defesa dos direitos humanos. Lá a Constituição vai falar dos direitos individuais, dos direitos coletivos, dos direitos, portanto, que atingem grandes coletividades ou até individualmente algumas pessoas de determinados grupos, de determinadas coletividades. Então, o Ministério Público ele ganha essa fase, que é uma fase muito importante para todos e para todas nós, de cidadania, de ser o representante, não de um dos poderes, mas o representante da sociedade. Não só lá no Tribunal do Júri, como historicamente sempre aconteceu, mas o representante da sociedade. Então, em princípio, esse Procurador-Geral da República, ele tem de ser esse representante da sociedade. Ele tem que ser esta pessoa que personifica ali a responsabilidade com a coisa pública em relação a quaisquer um dos outros poderes. Ele tem que ser independente. Por isso, todas as prerrogativas, né, que são conferidas também constitucionalmente ao exercício do Ministério Público por cada indivíduo que está investido da função de promotor, promotora, procurador, procuradora e assim dentro também dos mais diversos ramos do Ministério Público. Agora, não deu a Constituição Federal ao Ministério Público o poder de substituir a cidadania.
Então, esse é um ponto. O Ministério Público representa os interesses da sociedade, lá nos direitos individuais, homogêneos, difusos, ele representa a sociedade em vários outros momentos, mas sempre com a participação da sociedade sendo possível, sempre com a sociedade ao lado, a não ser nos casos, obviamente, criminais, que são os casos que envolvem os crimes de ação pública incondicionada. Então, nesses casos, todos, nós estamos sempre com a cidadania próxima, porque a ideia do Constituinte, da Constituinte de 1988, ou seja, da parlamentar que esteve ali como Constituinte, como feitor, né, como produtor de uma nova Constituição, era de que dar esse viés, essa face ao Ministério Público. Portanto, não combina com a ideia, como você está dizendo, de uma acumulação de poder para si. Porque a ideia democrática é que o Ministério Público esteja a serviço da sociedade e que ele exerça determinado poder em nome da sociedade em casos muito específicos, como eu estava agora, os casos criminais. Por quê? Porque lá o Ministério Público ele age em nome do Estado para que não haja a vingança privada. Então, tudo tem um sentido. Então, o sentido é de não concentração de poderes na mão do Ministério Público. O sentido é que o Ministério Público cada vez mais se democratize para que tenha, sim, diálogo com a sociedade e construa, junto com a sociedade, as ações necessárias. Então, a gente vai ter, por exemplo, o desastre de Mariana, intervenção do Ministério Público muito importante. A gente vai ter, em relação aos povos indígenas, muitas vezes o Ministério Público Federal com participações muito importantes. A gente vai ter núcleos de defesa dos direitos das mulheres em diversos ministérios públicos estaduais e atuando junto na defesa dos direitos das mulheres e principalmente das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E é isso que a gente tem como desenho. Isso não combina com a usurpação de um poder que é um poder soberano, que é o poder popular, que é o poder de se fazer presente nas mais diversas decisões do país sem intermediários. Então, não é possível que isso seja compatível, repito, na minha percepção, compatível com o texto constitucional. Agora, doutora Soraya, a decisão do ministro Gilmar Mendes, ela também elevou o quórum no Senado para 2/3, né? Isso para aprovar, para abrir o processo de impeachment. Seriam, então, necessários 54 votos, no lugar de maioria simples que a gente tinha até então. O que a senhora achou dessa proposta? Essa é uma proposta, a apresentação, né, na liminar do ministro Gilmar Mendes é algo que já era esperado, porque existe um descompasso aí. Você vê que o processo de impeachment, para que comece lá na Câmara dos Deputados em relação ao presidente, uma ex-presidenta da República, ele precisa da aprovação de 2/3 daquela Casa Legislativa. Depois ele segue para o Senado Federal, onde esse processo todo vai seguir e vai haver o chamado julgamento político, né? Quando se tem a presença de crime de responsabilidade, o que não foi o caso que envolveu o golpe à ex-presidenta Dilma Rousseff. Mas para o impeachment de ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal, ou mesmo para o Procurador-Geral, é importante a gente lembrar isso, no mesmo dispositivo que trata de ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal, se tem ali também a previsão do impeachment para o Procurador-Geral da República. Se tem ali a possibilidade de um quórum, que é o quórum de maioria simples. Ou seja, a depender da presença de senadores e senadoras em plenário, é possível que você tenha um ministro ou uma ministra do Supremo Tribunal Federal empichado por uma quantidade de votos praticamente irrisória. Isso sem contar que, para ser aprovada pelo Senado, um candidato ou candidata a ministro ou ministra do Supremo Tribunal Federal precisa da aprovação da maioria absoluta. Agora, para ser empichado, poderia tão somente a maioria simples. Então, essa modificação do quórum, essa é uma parte correta da decisão do ministro Gilmar. Então, e essa, eu acho que, aí sim, Roberta, é a parte correta da decisão
que mexeu no tabuleiro político. Ela é menos a decisão em si do que a mexida no tabuleiro político. Pois é. Agora, do ponto de vista jurídico, há base para a gente considerar que o judiciário usurpou competências exclusivas do legislativo? Esse é o argumento da oposição, principalmente, né? Pois é, Roberta, a gente está, de novo, vou voltar aqui para aquela metáfora que, infelizmente, é o que nos cerca. Nós vencemos um período de trevas, mas nós ainda estamos entre nuvens muito carregadas. Então, existe aqui um espaço para que se pense a democracia se autodefendendo, ou seja, como as instituições democráticas fazem para que se autoprotejam. Nesse aspecto, aí é que está, o ministro Gilmar Mendes, ele faz uma análise jurídico-política e é importante mesmo que a gente entenda, embora de vez em quando eu até brinco dizendo isso também lá para os meus alunos e alunas, olha, mas vocês não estão preparados ainda para esta conversa, mas a gente pode dizer aqui de uma forma geral também, talvez em tom também de brincadeira, mas nem todo mundo está preparado ainda para essa conversa, para entender que as decisões do Supremo Tribunal Federal são decisões jurídico-políticas. Elas são jurídico-políticas porque elas dizem com os destinos de uma nação. Não é política a decisão em termos de uma política com P menor, desses joguetes, das transações das transações escondidas, né, nos corredores. Não é sobre isso. Não é político no sentido partidário, muito menos. Mas é político de destino da nação. Então, na medida em que se tem um discurso forte de parte da oposição, de uma oposição que não é uma oposição de direita democrática, é uma oposição da extrema-direita, é uma oposição de quem andou pelas ruas levantando cartazes dizendo que tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. É a posição de quem, dentro do próprio Congresso Nacional, entende que deve-se ter novamente um regime militar. Então, a gente está falando da extrema-direita. Na medida em que se tem um discurso muito forte da extrema-direita, de mobilização eleitoral, ou seja, através do engajamento de parcelas da sociedade nas urnas, a propostas que sejam propostas de golpe, aí sim, de golpe em relação a ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal, é justificável e é juridicamente justificável que se tenha uma reação de parte do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o que a extrema-direita faz é, ora, buscar um discurso mais político, ora mais jurídico, para sempre tentar nos convencer de que existe algo de errado. Talvez não seja o ideal, esse é o ponto. Talvez não seja o ideal. Eu acho que nenhum cidadão ou cidadã que pensa política, que pensa democracia, que queira um outro rumo para o nosso país, vai dizer, nós estamos muito bem com o que nós estamos vivendo. Obviamente que não. Não era isso que a gente queria. Mas, por um outro lado, é o que nós temos neste momento a enfrentar. E precisa ser enfrentado. Então, nesse sentido, eu não vejo uma falta de base jurídica para a decisão do ministro Gilmar. Ela é uma decisão de base jurídico-política absolutamente essencial. Porque se essa decisão não é tomada e segue-se o rumo daquilo que a extrema-direita quer, nós vamos ter um golpe dentro da própria democracia. Então, não é outra alternativa. Então, essa é a grande questão que a gente precisa se colocar aqui. E a gente precisa ter maturidade para entender isso. E maturidade para entender também que, em algum momento, isso também vai precisar parar. Em algum momento, a gente vai precisar dizer para o Supremo, muito obrigada, você já fez a sua parte, agora cuide dos processos, para que a política seja feita no Legislativo e o Executivo possa governar também. A gente ainda não chegou nesse momento, mas vai chegar, eu espero muito. Considerando que há 81 pedidos de impeachment pendentes contra os ministros do STF, a maioria deles contra o ministro Alexandre de Moraes, que a gente sabe que é o relator do inquérito da tentativa de golpe de Estado. Essa liminar, essa proposta do ministro Gilmar Mendes, seria então uma resposta institucional ao que ele diz uso eleitoreiro e abusivo
dessa ferramenta de impeachment, a senhora considera legítimo esse argumento de contenção de abusos do ministro Gilmar Mendes, doutora Soraya? Como eu dizia antes, eu considero que nós temos sim uma base jurídico-política que confere legitimidade a essa decisão, eu não tenho dúvida disso. E é importante que a gente entenda, não é uma reação aos pedidos de impeachment em si, até porque são 81, a gente não sabe exatamente qual é o conteúdo de cada um deles, para saber se ali existe um argumento forte que possa ser verdadeiramente considerado pelo próprio Senado Federal. E tampouco uma defesa individual do ministro Alexandre de Moraes, ou de quem quer que seja, muito embora realmente, como você diga, o ministro Alexandre de Moraes é o que mais carrega nas costas esse alvo, né, de processos de impeachment. Na verdade, é uma manifestação, não do ministro Gilmar, também acho que é importante dizer isso, mas de um corpo de um dos poderes que democraticamente busca proteger-se e, com isso, proteger a democracia como um todo. Então, eu acredito que esta decisão do ministro Gilmar, ela, menos do que os efeitos que ela vai ter na prática nos próximos dias, por exemplo, já que não se tem nenhum desses pedidos de impeachment postos na pauta, nada disso, ela teve o condão de provocar o próprio Senado Federal para que o Senado Federal também traga à mesa uma proposta de regulação a respeito disso. E aí, a partir daí, se ter uma segurança sobre o que vai acontecer a partir de fevereiro do ano que vem, quando tomarão posse os novos senadores e senadoras, e que nós teremos ali uma reconfiguração de um quórum que se estabelece em correlação de forças, infelizmente hoje, majoritariamente vinculada aos setores que não são progressistas. A senhora vê algum risco de que essa mudança no rito transforme o impeachment num instrumento quase impraticável mesmo contra os ministros? Eu pergunto isso porque será que a gente corre o risco, em casos do tipo de crime de responsabilidade, esses ministros não sejam punidos, considerando que tem uma fase na PGR e uma segunda fase no Senado Federal? Olha, Roberta, toda lei deveria ser feita com tempo, com discussão, com parcimônia. E no Brasil nós vivemos sempre o oposto disso. Tudo é feito de afogadilho, é feito sem discussão e é feito no calor dos debates polarizados. Então, nós não sabemos o que vai sair daí. Me parece, a minha análise é a de que sairá algo que vai contemporizar diversas necessidades de atualização da própria lei. Uma delas é mexendo no quórum, ou seja, vai ser mais difícil, realmente, o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, do PGR, a partir do momento em que o quórum para admissão passe a ser de 2/3. Por um outro lado, também não pode ser só o PGR, tem que estar aberto o Senado Federal, embora seja a Casa dos Estados e não a Casa do Povo, como nós separamos aqui no nosso sistema bicameral, entre Câmara dos Deputados, Casa do Povo, entre Senado Federal como a Casa dos Estados, tende o Senado Federal receber essas que são as irresignações populares acerca da atuação de ministros e ministras. No restante, são adequações que precisam ser feitas, como, por exemplo, afastamento. O ministro Gilmar, na decisão liminar, decidiu que não se poderia afastar o ministro. Tem de afastar. Assim como a presidenta Dilma, a Constituição é muito clara, e no caso da ex-presidenta Dilma, e lá antes, lá em 91, nós tivemos o caso do ex-presidente Collor também, no momento em que passa a responder o processo, ou seja, com a admissão na Câmara dos Deputados, se tem um afastamento pelo prazo de 180 dias. Então, se tem de ter esse afastamento, não pode o ministro continuar sendo ministro enquanto está respondendo o processo de impeachment.
Por um outro lado, também não dá para cortar os vencimentos, como a lei fala hoje, que acaba tirando uma parte, né, um terço, com recebimento somente de um terço dos vencimentos. Então, essas coisas, eu acredito que elas vão se acomodar. Eu acho que com o andar dessa carroça, as abóboras todas vão se acomodar. Não é nem tanto o que a decisão do ministro Gilmar trouxe, e talvez nem tanto aquilo que, aí sim, a extrema-direita queria. Né? Então, quer se valer da lei que existe hoje, aproveitar os pedidos existentes e, por maioria simples, conseguir empichar um ministro do Supremo Tribunal Federal, uma ministra do Supremo Tribunal Federal. Para a gente fechar, doutora Soraya, essa proposta, essa ideia do ministro Gilmar Mendes, ela causa mais segurança jurídica ou menos? Só para a gente fechar. Você fez a pergunta de $1 milhão no final, né? Então, só para fechar, essa pergunta é muito difícil de responder. É porque ela, por óbvio, ela trouxe para o centro do debate algo que precisava ser feito. Então, era preciso que antes de 2026, antes, portanto, de transcorrido o processo eleitoral e com a eleição eventual de novos senadores e senadoras voltados justamente para isso, para empichar ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal, acontecesse. Agora, decisões como essa, como eu dizia antes, elas são decisões que nós precisamos neste momento, mas que são decisões que seriam que não seriam adequadas em condições normais de temperatura e pressão. O melhor para o sistema democrático não é que nós tenhamos leis feitas de afogadilho, sem debate e no calor da polarização, como eu disse antes. E o melhor para o sistema democrático é também que nós não tenhamos decisões que precisem ser decisões casuístas para resolver problemas, para apagar incêndios. Então, nesse exato momento, ela é uma decisão que, de uma certa forma, nos traz um certo susto. Eu não acho que ela está trazendo insegurança jurídica, mas se ela precisasse permanecer, se ela precisar permanecer ante eventual inércia, que não parece que vai ser o caso, do Senado Federal, aí sim a gente fica num cenário de insegurança jurídica ao longo de 2026 para o início de 2027. Eu espero que isso não aconteça, acredito que isso não vá acontecer. Doutora Soraya Mendes, minha querida supremável, obrigada, viu? Foi um prazer recebê-la aqui no Em Detalhes. O prazer é sempre meu, estou à disposição. Olha só, deixa eu trazer um recado porque vem aí a turma 2026 do curso Repensando o Brasil, Sociedade, História e Política. A primeira turma dessa pós foi um verdadeiro sucesso, mais de 5.000 inscritos e milhares de pedidos para a gente abrir aí novas vagas. E em 2026, no ano que vem, ela volta, tá? Essa é a novidade, ainda mais forte e com novidades. A chegada do professor João César de Castro Rocha, que se junta a outras feras, como Marilena Chauí, Gessé Souza, Muniz Sodré, tem o Renato Giannini e outros grandes intelectuais brasileiros. No dia 14 de dezembro, você vai conhecer tudo o que muda na nova edição e você pode garantir condições exclusivas para entrar na pós mais transformadora do país. Garanta agora mesmo a sua vaga, tá? Corre lá em Detalhes ICL, participe dessa turma de lançamento de 2026, descubra todas as novidades e garanta condições especiais de matrícula. Corre lá! O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de CL Mercado e Investimentos e na sequência tem Rolê CL. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra às 5h30 da tarde no ICL Notícias, segunda edição. Tchau, tchau. Pessoal, a pós-graduação Repensando o Brasil, que foi a pós de maior sucesso no nosso país em 2025, agora vai ganhar a turma de 2026 e você pode participar. Mais de 5.000 pessoas participaram desse primeiro ano. Estudaram com intelectuais como Marilena Chauí, Renato Giannini Ribeiro, Muniz Sodré, comigo mesmo e muitos outros. No dia 14 de dezembro, um domingo, às 8 horas da noite, vamos fazer o lançamento oficial da turma de 2026. Uma chance especial de você saber tudo sobre o curso e garantir condições especiais.
Então espero você para fazer sua matrícula no curso de pós-graduação do ICL. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.